Buenas! E aí, show de bola os verbos, né? Verbo parte 2, tá pegando fogo esse episódio, essa temporada, professor, realmente. Já pegou fogo com os pronomes e agora estamos com os verbos. E vamos para o nosso episódio 5, parte 1. Como eu falei para você, vamos começar agora a pensar nas correlações verbais. O que são correlações, professor? Correlações são parcerias. Parcerias dentro dos períodos entre tempos e modos verbais, nos contextos, né? E aí, a gente já vinha trabalhando um pouco isso aqui no episódio anterior, nos 2 episódios anteriores, só que eu só dei uma citadinha e tal, esse tempo combinando com esse, mas agora você vai pensar comigo realmente em questões que envolvem esse tipo de situação. Então você tem situações de verbos que se cobram flexões verbais, o próprio verbo conjugado, você precisa saber como está a conjugação dele, se é com essa letra, se não é com essa letra, se tem essa terminação, se tem... Então, isso é flexão verbal. Tem questões que querem saber o tempo do verbo, né? A alternativa tem o mesmo tempo verbal da frase original, da frase inicial, da frase do período. Aí tá lá, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, beleza. Tem questões que querem saber o que faz o tempo verbal. O verbo indicou uma ação concluída, o verbo indica uma ação em andamento, beleza. Peça de você o conhecimento prático, aquilo que o verbo está fazendo na frase. E tem questões como estas aqui, ó, que querem saber de você as correlações entre as partes do texto. Dá uma olhadinha na sua questão número 1. Se ele, aí o verbo é o verbo ver. O nosso trabalho, fazer um elogio. Beleza. Observe que a primeira frase é assim, se ele praticar essa ação, ou praticasse, enfim. Quando vem com essa conjunção condicional, você já sabe que isso aqui está indicando uma hipótese. Se isso aqui está indicando uma hipótese, é certo que o modo verbal vai ser um subjuntivo, um tempo verbal do subjuntivo. Já na sequência, fazer um elogio. Olha que isso é certo, que ele praticar a ação de fazer um elogio. Isso é certo. Então, eu não sei ainda qual é o tempo verbal, mas eu sei que se isso aqui é certeza, então vai ter que ser um tempo verbal de quem? Do indicativo. Entendeu? Vai ter que ser um tempo verbal do indicativo. Beleza. Olha as opções que ele te dá aqui, ó. Assinar a alternativa em que as formas do verbo ver e fazer preencham corretamente as lacunas da frase acima. Ah lá, aí você tem essas opções aqui, ó, tá vendo? Se ele ver, se ele visse, se ele ver. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pensar nas possibilidades de parcerias aqui. Começando, então, pelo imperfeito do subjuntivo, cuja desinência é o SSE, o C. Fazendo parceria com o futuro do pretérito do indicativo, cuja desinência é o ria. Então, é assim. Quando eu começo com esse, termino com esse. Ó, se ele... E aí, como eu quero o verbo ver, só que no tempo do pretérito imperfeito, ó, quer ver? Eu vou te mostrar de onde que vai sair isso. O pretérito imperfeito, você já sabe comigo, lá de trás, que ele vai sair daqui, ó. Da primeira pessoa do presente indicativo do verbo ver. Tá? Pretérito perfeito. Pretérito perfeito do verbo ver. Nós vimos, não é assim? Ontem nós vimos o jogo. Acabei de fazer com você ali, ó. Vimos. Quando eu venho e tiro o mos e acresço o SSE, fica a base para formar esse tempo. Então, se ele visse. Você tem essas opções aqui, ó. Bem aqui você tem essa opção. Se ele visse. Quando você fala se ele visse, o parceiro desse tempo verbal não vai ser o futuro do presente, vai ter que ser o futuro do pretérito. Se ele visse, faria um elogio. Onde você tem vice, você não tem faria. Onde você tem faria, você não tem vice. Então, se eu não tenho faria aqui, ó, eu já elimino a letra B. Se eu não tenho vice na E, eu já elimino a letra E. Beleza? Agora, vamos contextualizar isso. Quando eu falo assim, se ele visse o nosso trabalho, faria um elogio, tem duas possibilidades. Ou isso aqui já não tem mais como acontecer, já está contextualizado isso no passado. Então, vamos imaginar que o professor que participaria da banca examinadora não esteve presente na nossa exposição lá e tal.
Mas só que vocês já fizeram a exposição, já passou, tal. Então aí você chega, ó, pô, cara, o cara não estava lá, né? Pois é, mas a gente se dedicou, a gente não se dedicou. Se o professor visse nosso trabalho aquele dia, ele faria um elogio. Olha lá, não tem mais jeito, já está no passado mesmo. É o futuro do pretérito do indicativo com o pretérito imperfeito. Essa é uma situação que já passou, não tem mais jeito de voltar. Já aconteceu a ação lá atrás. Agora, também isso pode acontecer quando você projeta para frente. Só que não querendo dar uma ideia de certeza, com certeza exata. Você fica mais assim no campo da hipótese, da expectativa boa e tal. Então eu falo assim, vai ter exposição amanhã no nosso trabalho. Será que o professor vai estar lá? Aí ele estava viajando, cara. Não sei se ele vai chegar a tempo, não. A exposição vai ser amanhã. Então, mas eu fiquei sabendo que ele ia chegar hoje. Ah, então, rapaz, amanhã, se ele visse amanhã nosso trabalho, ele faria um elogio. Ó, eu estou conjecturando para frente agora. Tá? Tá bom, é possível fazer isso, tá certo, não tem problema. E qual que é a diferença do passado para o presente, para o futuro ali? É que no passado não tem jeito de acontecer mais. No futuro ainda pode acontecer. E quando você não quer ter uma certeza, quando você não quer, ou por receio, ou porque é uma suposição mesmo, ou porque você não quer ser o dono da verdade, você coloca assim como uma situação assim, usando os tempos do pretérito, mas para algo que ainda vai acontecer no futuro. Tá. Mas, professor, eu quero dar uma ideia de mais certeza mesmo, de mais exatidão. Então, agora eu vou pegar só os tempos que realmente são do futuro. Ó, futuro do presente, do indicativo. Futuro do presente começa com a desinência rei. Pegou o rei, que é a primeira, as demais fluem mais naturalmente. Então, se aqui é faria, aqui é farei. Eu farei. Mas depois a gente vai chegar lá. Calma. Farei é o futuro do presente. Que vai fazer parceria com quem, professor? Com o futuro subjuntivo, que você já conhece. O futuro subjuntivo. Tá? Tá. Então é assim, ó. Se ele... Qual que é o futuro subjuntivo do verbo ver? Eu quero o verbo ver. Mas eu não vou pegar a terceira pessoa do plural do pretérito perfeito e dizer assim, ó. Eles viram. Esse é o pretérito perfeito. E vou tirar o ão. Certo? Certo. E quando eu tiro o ão, eu formei a base do futuro subjuntivo. Então se ele vir, outra possibilidade então aqui em cima, se ele vir o nosso trabalho, aí quando eu falo assim, se ele vir, eu já vou ter que fazer parceria com o futuro do presente, eu não vou poder fazer parceria com o futuro do pretérito. Aqui tem vir. Aqui tem ver e aqui tem ver. Esses dois vão dançar. Olha o futuro do presente do indicativo do verbo fazer. Se ele vir o nosso trabalho, fará um elogio. Começa aqui no rei, não começa no rei? Eu farei, tu farás, ele fará. Ele fará um elogio. Onde tem fará, aqui era ver. Está errado. Letra A é uma belíssima armadilha, porque não é se ele vir. E muita gente ia cair nela. Né? Se é futuro subjuntivo, é se ele vir o nosso trabalho. Tá. Aqui tem ver também, mas aqui tem o fazerá, que só erra a criança. Eu acho, né? Fazerá um elogio, né? Mas eu vou fazer, eu fazerei, tu fazerás. Não, é farei, fará, farás. Então tá fora. Olha como ficou. Se ele vir, fará um elogio. Não quer dizer que essa forma aqui, se ele visse, faria, é menos recomendável, é menos correta que essa outra forma aqui. Não é isso. É que como ele tinha que achar uma opção só, ele te direcionou para o que ele queria. Mas ele também poderia ter direcionado você para uma alternativa. Ele poderia ter formatado a alternativa aqui para ficar, se ele visse, faria. Tá? Então aqui é o seguinte, você começa com o tempo, o pretérito imperfeito, você termina com o futuro do pretérito. E vice-versa também, tá? Pode estar invertido também. Pode ser assim, ó. Ele faria um elogio se visse. Não tem problema, pode estar invertido o período. Se você começar com o futuro do presente, você termina com o futuro do subjuntivo. E aí aqui cabe uma brincadeira que eu faço, que é a seguinte. Nessas composições, você vai ver comigo já isso no próximo exercício já, mas vou te adiantar. Nessas composições, nessas correlações verbais, essa correlação e essa são três as mais cobradas em concurso. 3. 2 estão aqui, a terceira vai aparecer no próximo exercício também. São muito cobradas em concurso, muito cobradas, tá? Talvez a mais ainda de todas seja essa primeira aqui, ó. É abundante cobrar. Quando a resposta geralmente quando é certa, está nessa questão, nessa frase aqui. Talvez para não forçar tanto com o futuro subjuntivo, porque é mais difícil mesmo. Mas aqui, ó, ficou no futuro subjuntivo. Tá.
Lembra lembra da parábola do filho pródigo? Filho pródigo? Não, a parábola do rico e do Lázaro. Que o rico morreu e foi lá para o Hades, foi lá para o inferno. E o Lázaro morreu e foi para o céu, no seio de Abraão. Abraão representava como se fosse o Criador, Deus ali. Muito bem. Aí, o rico acorda no inferno. Isso é a parábola de Jesus. O rico acorda no inferno e fala assim, Senhor, permita que Lázaro vá, ressuscite e vai lá, fale para os meus familiares, né, que eles tinham que mudar, para eles não virem para cá, nesse lugar que eu estou e tal. E Abraão fala para ele, meu filho, a vida é uma só, ele não pode voltar para lá, os vivos têm que falar, se os vivos falando não aceitam, o que dirá os mortos e tal. Aí fala, Senhor, mas permita pelo menos que Lázaro molhe a ponta do seu dedo na água e refresque minha língua, porque aqui eu padeço esse calor e tal, né? É um calor mais quente que Corumbá e Cuiabá juntos. Não, acredito que o inferno não seja tão ruim assim. Cuiabá. Corumbá. Beleza. Então, o que Abraão fala para ele? Meu filho, não posso. Os que estão aqui não podem passar para aí, nem os que estão aí passar para cá. Essa é a imagem. O rico e Lázaro no seio de Abraão, e o rico falando, permita que Lázaro molhe a ponta do seu dedo e refresque minha língua. Os que estão aqui não podem passar para cá, os que estão para cá não podem passar para lá. Beleza? Tá, professor, mas aí o que tem essa parábola? Tem essa parábola aqui, ó. Os que estão aqui não vão misturar com os de lá. Os que estão lá não vão passar para cá. Putz, grila, professor, que associação. Pois é, para você guardar. Então, se começou com o futuro subjuntivo, termina com o futuro presente. Se começou com outro, termina com o pretérito imperfeito, termina com o futuro pretérito. Essa questão é sensacional, não é? Sensacional. E o caminho das pedras? É você perceber, primeiro de tudo, qual que era a expectativa, qual que era. Era certeza ou era dúvida? Hipótese. Primeira coisa, identificar um modo verbal ali, ó. Se ele... então isso aqui é uma hipótese. Pode ser se ele visse? Pode. Mas se ele visse, ele faria. E se ele vir, ele fará. Direcionou você para uma alternativa só, que foi essa. Tá? Poderia ser também, se ele visse, faria. Só que não deu essa opção aqui para você. Claro, senão teriam duas respostas certas. Beleza? Então vamos fazer o seguinte. Vamos ver isso na prática. Os que estão por aqui não podem passar por lá, tá? Vamos ver isso na prática? Então vamos embora. Olha só a questão número 5. Sensacional. Esta já vem pronta. Você que tem que dizer se está certo ou não. Ó, assinale a alternativa correta quanto à correlação dos tempos verbais, de acordo com a norma culta. Beleza, de acordo com a norma culta. Ok. Ó, se todos estivessem de acordo, eles deixarão a reunião para a semana seguinte. Espera aí, professor. Se todos estivessem, desinência SSE, se todos estivessem, qual seria a parceria? Futuro do pretérito, a desinência ria. Se todos estivessem, eles deixariam. Se todos estivessem, eles deixariam. Olha lá. Tchau, letra A. Tchau, letra A. Letra B. Logo que você perceber, essa dá uma ideia de temporal. É como se eu dissesse quando você perceber. Logo que você perceber, eu estou mais propenso a dizer que você vai perceber. Mas eu também não posso afirmar categoricamente que você vai perceber. Então, esse tempo verbal, ó, vai ser o futuro do subjuntivo. Vai ser o futuro do subjuntivo. Logo que você perceber, isso aqui é futuro do subjuntivo. Ele acaba aparecendo com o próprio infinitivo do verbo perceber, porque o perceber é um verbo regular. Então, quando você conjuga assim, ó, eles perceberam, para vir e tirar o futuro do presente, o futuro subjuntivo, você não conjuga a terceira pessoa do plural, do pretérito perfeito e tira o on, olha lá, fica parecendo que é o infinitivo do verbo, mas é o próprio verbo no subjuntivo, no futuro subjuntivo. Se você colocar outro verbo aqui que seja irregular, desses que eu venho falando com você aí, ó, você vai ver que muda a forma do infinitivo para a forma irregular. Por exemplo, logo que você quiser, não é logo que você querer.
logo que você fizer, logo que você puser, logo que você vir, logo que você vier, tá vendo? Futuro subjuntivo. E se é futuro subjuntivo, vai fazer parceria com quem? Com o futuro do presente. Então não vai ser agiria. Logo que você perceber, não agirá. Olha lá. Viu como que ele fica misturando? Os que estão aqui não podem passar para lá, os que lá passar para cá. Ele fica misturando as correlações, deixando erradas as correlações. Agora olha a letra C. Seria melhor que elas examinassem os documentos com o cuidado necessário. Seria melhor que elas examinassem. E agora? Agora sim. Agora está certo. Você está vendo? Então, se agora está certo, se essa ficou perfeita, seguro essa. Segura a letra C. Vamos confirmar. Caso me desencontrasse com ela. Deixarei? Não. Caso me desencontrasse, deixaria. Viu? Vai trabalhando frase a frase e já vai associando, vai percebendo. E, finalmente, a terceira correlação verbal, também muito cobrada em concurso, e desta, inclusive, a gente já vinha falando desde as primeiras aulas do verbo, na temporada passada. Eu só não vinha falando muito, eu só citava, até citei para você, que é essa aqui, ó, entre o presente do indicativo e o presente do subjuntivo, a correlação. Ó, quero. Se você pegar os episódios anteriores da temporada passada do verbo, quando eu falei para você do presente do indicativo, logo depois do presente indicativo, eu falei para você do presente do subjuntivo. Te expliquei que ele saía da primeira pessoa do singular eu, sem o o e mais as desinências do presente indicativo, certo? Te dei aquele talvez, nós, taranana, tudo ali, ó, eu vinha falando com você. Fizemos exercícios que tinha essa correlação entre o presente indicativo e o presente subjuntivo. Quando eu digo assim, ó, eu quero, isso é certeza, é o presente indicativo. Bem aqui o presente do indicativo. Eu quero que você dirija a atenção aos mais necessitados. Espera aí. Quando eu falo assim, que você dirige, esta é a minha expectativa, este é o meu desejo, mas isso não é certo o que vai acontecer. Então esse verbo aqui, ó, tem que estar conjugado no presente do subjuntivo. E o presente do subjuntivo, a gente tira dessa pessoa aqui, ó. Primeiro do singular, presente indicativo. Nesse momento, eu faço o quê? Eu dirijo. Presente indicativo. Venho aqui e tiro o O. E como o verbo é o dirigir, você acresce o A. E vai com esse A até o fim. Que eu dirija, que tu dirijas, que você dirija. Quero que você dirija a atenção aos mais necessitados. Quero que você faça, quero que você pense, quero que você subverta, quero que você estude, quero que você passe, quero que você traga, quero que você traga, quero que você traga, quero que você se divirta. Presente subjuntivo é o desejo, não é a certeza. E começa com esse A aqui, vai com esse A até o fim. Que eu dirija, que tu dirija, que ele dirija, que nós dirijamos, que vós dirijais, que eles dirijam. Chique, né? Então, estava errada a letra E também. No final está aqui a resposta certa, ó, letra C. Viu? Questão de preencher lacunas, o caminho é o mesmo, perceber o modo verbal, hipótese, certeza, e já estou definido. E aí vai jogar aqui dentro para fazer as correlações. Chique demais, né? E às vezes a questão vem para você dizer se ela está certa ou não na flexão. Beleza. Beleza? Tá gostando? Tá gostando. Show de bola, né? Verbo é sensacional. Mas verbo não é assim. Muito menos isso. Cada vez mais, eu tenho que te falar que verbo é para pensar, para refletir. São muitas regrinhas envolvidas, mas tem o caminho das pedras. E vamos praticando. Beleza? Tá gostando? Show de bola. Então se prepare para a segunda parte do episódio 5, que vai ficando sempre mais legal. Beleza? Então bora para lá.